Oi pessoal, eu espero que todos estejam muito bem. Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para vocês deixarem um belo like, se inscrever no meu canal, ativar um belo sininho de notificação para receber mais vídeos. E também não esqueça de deixar um like. Bom pessoal, seguindo mais uma saga desse primeiro livro, Nos Passos de Jesus, onde eu parei na parte coisas importantes que eu acabei de ler. Já acabei de ler do vídeo anterior. Vamos ler aqui onde eu estava mesmo, que eu já parei mesmo. Sim, já lembrei. Assim Abraão passou a ver o pai de uma grande nação, Israel, e consequentemente ascendente do Senhor Jesus, o nosso Salvador. O dízimo tem tanta importância que foi ordenado de muitos antes dos 10 mandamentos da lei de Deus. Se ele era importante diante dessa época, também durante a lei, porque não permaneceria importante dela. Em certa oportunidade, Jesus repreendeu os escribas e os fariseus acerca do formalismo com que praticavam a lei. Ele ensinou que o juízo, a misericórdia e a fé, que eram as coisas que mais importantes que se poderiam tirar a lei de Moisés, mas que, mesmo que as praticando, não deveriam temir as outras que também eram importantes. No caso específico dessa passagem, uma das coisas importantes da quais Jesus Cristo fala é nada mais, nada menos do que devolver o dízimo. Está escrito do Mateus: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e os desprezais o mais importante da lei, e o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, não otimir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23, eu acabei de ler. Está escrito aí, o apóstolo Paulo que escreveu nesse livro, o dízimos e as ofertas. Quando falamos sobre o dízimo, sempre somos alvo de piadas, objeções ou críticas por parte de alguns crédulos. É claro que se a pessoa não é iluminada pelo Espírito Santo, é mesmo que compreenda o significado, terá dificuldades para aceitar o fato de que ela precisa cumprir essa determinação da parte do nosso Criador. Aqueles que não entendem ou discordam de Deus nesse aspecto terão naturalmente muita dificuldade para aceitar a entrega dos primeiros 10% do seu salário, quase sempre sofrido para a igreja, sem saber ao certo do seu destino. Milhares de pessoas, no entanto, têm sido abençoadas abundantemente pela prática de dedicar ao Senhor a primeira 10ª parte daquilo que recebem, o direito do dono. Para esclarecermos mais acerca do dízimo, tomemos um exemplo do que é feito no interior do Brasil. Quando alguém tem um pedaço de terra sem cultivo, costuma alugá-lo para outra pessoa, fazendo um acordo mais ou menos da seguinte forma: o inquilino se obriga a limpar a terra, sulcá-la e matar as formigas e os insetos nocivos, para semear e cuidar da terra até a colheita final do produto. Após a colheita, ele tem obrigação de pagar daquilo que colheu o dono da terra, que de acordo com um contrato firmado entre ambos, o qual é quase sempre 50% de sua produção.
muito bem, assim é feito pelo interior do país, interior do nosso país. O proprietário da terra nada faz a não esperar esperar o lucro líquido garantido que virá o seu tempo, pensando bem, quando Deus requer os primeiros 10% daquele que recebemos como fruto do nosso trabalho, Ele está querendo pouco do muito que nos dá. Nossa vida, nossa inteligência, nossa energia, a terra e a chuva, o sol, enfim, por tudo que existe na face da terra e no céu, que pertence a Ele, e não passamos meros administradores daquele do que é seu. O direito de cobrar. Vamos ler aqui. O direito de cobrar. Quem tem direito de provar a Deus que de cobrar o que Ele prometeu, o dizimista, uma das razões que o que devemos dar o nosso dízimo é essa. Podemos termos o direito de provar a Deus, Ele mesmo que nos convida, nos prová-lo e prová-lo na sua palavra, e o tal convite se dá exatamente quando se refere ao dízimo. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, que tal haja lugar suficiente para recolherdes. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Conhecemos muitos homens que provarão a Deus com respeito ao dízimo, que se transformaram em grandes milionários, tais como William Colgate, Henry Ford e C.L. Best, fundador da Caterpillar. Homens assim que, além dos negócios, do acúmulo de riquezas, que se preocupam com a fidelidade de Deus, que tem abençoados de cada vez mais. Amigo leitor, você é convidado para ser dizimista e provar o amor de Deus e o seu plano em relação ao dinheiro. Prova-o nesse aspecto, que veja o que acontecerá em sua vida. Todos ficarão surpresos com a sua prosperidade. Seu dinheiro nunca acabará. Pelo contrário, se multiplicará de tal maneira que você terá a oportunidade de adquirir aquilo que sempre desejou. Nada lhe faltará. Absolutamente nada, pois o Senhor está com você. Está escrito o apóstolo Paulo em Salmo 23. Em Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está escrito aqui um salmo. Vamos ler aqui. Página 101. Plenitude de paz, de alegria e felicidade, prazer e plenitude de alimentos e energia e forças. Plenitude de saúde e vida. Saúde, amor e vida. Que isto é o que espera por você, que estão somente colocar em prática uma coisa que tão elementar, mas tão importante. Uma das maiores revelações dadas ao homem, o que é Deus que deseja ao ser sócio, ao ele desejar, ao dar ao homem a oportunidade de participar de suas bênçãos. Entretanto, quer que o homem o ajude a transmitir sua palavra a todas as pessoas. Quando Deus criou o homem, fez a sua imagem, semelhança, a fim de que este mantivesse comunhão com ele, assim como fez alianças com Adão, Moisés e Abraão, Isaac e Jacó, que ele também faz convosco. As bases da sociedade, para a gente finalizar, a da sociedade, como Deus, como o seguinte: o que nos pertence, nossa vida, nossa força, nosso dinheiro, passa que pertence a Deus, o que é dele, bênçãos, a paz, a felicidade e a alegria de todo de bom, passa que nós pertencer, passamos a ser participantes de tudo, do que é Deus. A Bíblia que se diz como cordeiros de Cristo, herdeiros de Deus.
assim que já não és mais servo, mas é filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Uma das coisas que mais impressionam é o interesse de Deus pelo ser humano, que toda a Bíblia encontramos convites de Deus para o homem desejando manter uma comunhão com este para fazê-lo feliz. Deus tem determinado sua bênção para todos os que invocam o Espírito em verdade. Quando somos seus aliados, ficamos comprometidos com Ele. Ele conosco, pertencemos-nos ao outro, caminhamos juntos, da mesma maneira que Deus se relacionava com Adão e Eva, antes de desobedecerem, e dando abundância de vida, e comungando diariamente com eles a bênção decorrente. Os dízimos são ilimitadas, isto é, não tem fim. O dizimista fiel está sempre recebendo bênção, não somente financeira, mas também físicas e espirituais. O dízimo abençoa a pessoa em toda a sua plenitude, pois foi uma parte da própria criação de Deus. Quando criou a terra e tudo que há nela, Deus tirou um dia de descanso. Esse é o dia que foi o dízimo. Quando entregou o jardim de Éden e Adão e Eva, deu posse de tudo, menos o jardim da árvore do conhecimento. Aquela árvore representava o dízimo. O próprio Senhor Jesus é um exemplo de dízimo, pois ele também foi dado a Deus a fim de que pudéssemos participar da natureza divina. É fundamental para participar da vida física, espiritual, financeira do cristão fiel. Diferença entre dízimo e oferta. Assim como a diferença entre água e vinho, e também a diferença entre o dízimo e a oferta. O dízimo são primeiro os 10% de tudo o que recebemos, seja seus salários da venda de algum bem, que vem até o mesmo do que o dinheiro que recebemos de presente. Pelas leis bíblicas, somos obrigados a dar os primeiros 10% de tudo que vem às nossas mãos. Contudo, com a oferta diferente do dízimo, pois não existe nenhuma obrigação por parte da ofertante, que ela deve ser feita por livre e espontânea vontade. Olha aqui. Vamos ler mais uma parte no próximo vídeo. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar um belo likezinho. Compartilhe com seus amigos desse tipo de tema que eu faço todos os dias. E até a próxima!